Patrício Teixeira Leite, e estou hoje, dia 26 de setembro de 2018, em condições capazes de poder afirmar que já no ano que se aproxima de 2019 se irá iniciar uma grave crise económica com repercussões ao nível mundial. Iniciará com uma crise, progredirá para uma regressão da atividade económica e culminará numa grave depressão ao nível mundial. O mecanismo da crise económica que se vai iniciar já em 2019 tem a ver com a guerra comercial que se está a vislumbrar entre a China e os Estados Unidos. Ou seja, os direitos aduaneiros e alfandegários que se estão a impor bilateralmente com uma progressão conflitual irão fazer com que a China deixe primeiro de comprar a dívida soberana dos Estados Unidos da América e posteriormente ponha em venda a dívida que detém. Sendo a China o maior credor dos Estados Unidos, se colocar a dívida em venda, o que vai acontecer é uma baixa do preço do dólar. Com a baixa do preço do dólar vai subir o preço do petróleo. Com a subida do preço do petróleo vai haver uma tendência ao desenvolvimento das novas tecnologias das energias limpas e não poluentes, no sentido de compensar a baixa energética que se irá fazer sentir ao nível mundial. Com a evolução tecnológica das energias não poluentes, também pressionada pelas preocupações ambientalistas do aquecimento global, os países da OPEP, ou seja, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, verão os seus rendimentos diminuir. Com a diminuição dos rendimentos dos países da OPEP, os seus orçamentos de Estado deficitários permanentemente e a contar com o aumento crescente do consumo de petróleo, terão que ser compensados por uma emissão de dívida pública. Por outro lado, também sabemos que a China e a Rússia se têm aproximado no sentido de diminuir a dependência do dólar nas trocas comerciais bilaterais entre estes países. Assim, efetuando-se trocas diretas entre a China e a Rússia, já que, se por um lado a China é o maior credor dos Estados Unidos, pois a Rússia é o maior vendedor de petróleo para a China. Sendo a Rússia o maior fornecedor de petróleo à China, uma troca comercial bilateral direta irá permitir que a China deixe de comprar dólares e ponha em venda aqueles que detém. Este mecanismo irá ampliar a recessão económica que se vai iniciar já no próximo ano de 2019, conduzindo-a para uma grave depressão de repercussões mundiais. A depressão irá demorar aproximadamente 10 anos, podendo ou não culminar num conflito bélico de redistribuição dos poderes da geopolítica até aproximadamente 2030. Sendo que a partir daí a hegemonia do mundo também económico mudará de mãos dos Estados Unidos para a China. E, entretanto, ao nível do poder político mundial, estes três países, a China, os Estados Unidos e a Rússia, irão continuar a ditar a ordem mundial. Face à ação devastadora da grande e grave depressão económica que se avizinha, é importante para todas as pessoas, tanto singulares como coletivas, manterem-se solventes e capazes de fazer face às dificuldades que se avizinham. Ora, para que uma empresa ou uma pessoa se mantenha solvente, é necessário que ela tenha liquidez capaz de enfrentar os devedores no momento em que as dívidas vencem. Nós sabemos do Código das Insolvências e Recuperação de Empresas que, ainda que tecnicamente uma empresa esteja praticamente em falência, é possível a existência de planos de recuperação dessas pequenas e médias empresas, mas também das pessoas individuais. Bom, no entanto, é melhor prevenir do que remediar. E é subejamente sabido que para que
uma empresa não fracasse, há medidas a tomar, como seja, não conceder crédito excessivo aos clientes, não ter um nível demasiado elevado das existências, saber que os negócios têm aspectos de flutuação e prever essas flutuações próprias dos negócios, não investir excessivamente nos ativos fixos e pouco no circulante, uma vez que o ativo circulante vai permitir a liquidez quando esta for necessária. Não abusar do crédito, tanto ao nível dos bancos como ao nível de outras pessoas. E, obviamente, também não subestimar os efeitos da inflação. Ora, isto são aspectos que permitem que um negócio não fracasse. Mas, para que a empresa se mantenha solvente, é também necessário ir prevendo sucessivamente os cash flows. Os cash flows previsionais são das medidas mais importantes para a sobrevivência de uma empresa. Obviamente que controlar os devedores, os credores, as existências, o endividamento excessivo e os ativos fixos são também medidas muito importantes para que as empresas se mantenham solventes. Já que, habitualmente, quando se tem uma empresa, pensa-se na rentabilidade do capital investido. Isto é, na margem de lucro sobre as vendas e na rotação do capital, uma vez que é o produto destes dois itens que confere uma maior rentabilidade. No entanto, não é apenas a rentabilidade que conta, já que com a existência de uma crise, de uma grave recessão económica, a solvabilidade, isto é, a empresa manter-se solvente e capaz de conseguir enfrentar as suas dívidas, os seus credores, no momento em que estas dívidas vencem, esta liquidez para prover a solvabilidade da empresa é também muito importante. Se a empresa ainda assim não conseguir reunir o ativo circulante suficiente em face do seu passivo circulante, obviamente, para ter uma liquidez, isto é, para que o ativo menos o passivo deem um saldo positivo e capaz de enfrentar as dívidas, pois então ela está numa situação de insolvência. Para enfrentar a insolvência e conseguir triunfar, há alguns aspectos importantes. Um poderá ser liquidação de alguns ativos, mas é necessário ter cuidado com a liquidação de ativos, uma vez que o preço da venda pode ser excessivamente baixo. Portanto, ir fazendo cálculos a longo prazo é bastante importante. Uma outra será reduzir os custos. Obviamente que para reduzir os custos, os gastos fixos com pessoal ou variáveis são muito importantes. Normalmente, aquelas pessoas que trabalham para as empresas sem contrato de trabalho poderão ser as primeiras a ser despedidas e depois irão as outras. Mas é aqui que, com esta liquidação, ou melhor, com esta redução de custos, sobretudo os custos da mão de obra, é das primeiras medidas a tomar quando a empresa se encontra numa situação de insolvência. Depois há os tais dos ativos, que também, primeiro, há ativos mais com a redução dos estoques e depois com aqueles ativos fixos, como os edifícios e as maquinarias. Finalmente, há por vezes aspectos que consistem em conseguir elevar o preço das vendas e se conseguir elevar o preço das vendas e o mercado suportar e aceitar face à concorrência esses preços, pois é também uma maneira de gerar liquidez, embora com a elevação do preço das vendas nem sempre se consiga uma liquidez imediata e capaz de fazer frente aos credores. Convém ressalvar que para uma sobrevivência a longo prazo é importante conhecer o mercado, conhecer a concorrência, conhecer a produtividade que terá que ser melhorada, conhecer os trabalhadores, os produtos, os estoques, a matéria-prima. E só deste modo, e também melhorar as capacidades de gestão, só deste modo é que se conseguirá enfrentar a grave crise com recessão e depressão económica que se avizinha.